por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Olá, hoje é quinta-feira e você está ouvindo o Investidor em Foco, podcast de investimentos do Itaú Personalité, que hoje vai falar de taxa Selic mantida em 2%, Copom atento à inflação e ainda tem conversa de mercado. Daqui a pouco o Fred Tavares está aqui com a gente. Lucas, como vai você nesta quinta-feira? Hoje nós temos aquela trilha sonora de obra que temos tido com alguma frequência aqui no podcast. Tudo bem por aí? Tudo ótimo, Rê. Muito bom dia a você, muito bom dia a todos que estão nos ouvindo aí também. Bom, Lucas, para a gente começar nosso giro pelos mercados, o Copom manteve a taxa de juros em 2% ao ano, mas não fechou a porta para novos cortes e se mostrou muito atento ao comportamento da inflação. Como é que os mercados reagiram à decisão desta quarta-feira? Pois é, Rê. Ontem no final do pregão, né, depois dos mercados fechados, saiu a decisão do Copom. Como você mencionou, a taxa foi mantida em 2%, e o que o mercado estava bastante aguardando era, de fato, ler o comunicado, né, entender aí eventuais próximos passos na condução de política monetária e também ter um pouco mais de informações sobre a tomada de decisão ali. No comunicado, não tiveram grandes novidades, tá? Acho que acaba reforçando um pouco também o cenário de manutenção de taxa de juros baixas num horizonte mais relevante de tempo. Como você mencionou também, eles não fecharam a porta, mas ao mesmo tempo ressaltaram que o espaço remanescente para a utilização de política monetária, se houver, deve ser pequeno e também depende da trajetória fiscal e de inflação também, como outro ponto que você mencionou. Acho que o tom veio muito parecido com o comunicado e as comunicações também, desde a última reunião. O mercado aguardava também ver um Banco Central aí falando um pouco mais sobre essa questão de preços, né? Principalmente alguns alimentos que a gente comentou aqui também, né, nas últimas semanas. O arroz. Exatamente, a gente teve alguns picos, né, de alguns produtos nas últimas semanas. O comitê ele manteve a visão de que os núcleos de inflação se mantêm em níveis bastante abaixo do que seria aí o compatível para o atingimento da meta, também olhando para um horizonte mais relevante. Ou seja, eles adicionam que no curto prazo a gente pode ver alguns movimentos temporários de altas de preços, tá? Mas que a normalização aí tende... Quando a gente olha para os núcleos de inflação, né, de um modo geral, eles estão bastante mais comportados, então isso também traz um pouco mais de tranquilidade aí em termos de condução de política monetária, tá? Então acho que esses foram os principais pontos. Agora o mercado também, obviamente, vai aguardar a própria ata da reunião, né, que vai sair na próxima terça-feira, no dia 22 de setembro, onde ali vai tentar buscar um pouquinho mais ainda de detalhes do que já foi passado agora nesse primeiro comunicado, tá? Então acho que, de modo geral, acho que foi um pouquinho essa a mensagem que foi passada aí depois da decisão de ontem. Boa, foi bem alinhado com o que a gente conversou com o Felipe Tâmega no episódio anterior, né, Lucas? Exatamente, bastante em linha com o que a gente conversou com o Tâmega. O mercado, de um modo geral, esperava, né, que a taxa fosse mantida em 2%, mas, de fato, acho que todas essas nuances aí, né, quando a gente fala de inflação, de atividade, é muito daquilo que a gente conversou exatamente ontem também com o Tâmega. Boa. E nos Estados Unidos, o Fed também decidiu manter a taxa de juros no intervalo entre 0% e 0,25% e ainda deu o recado de que deve manter as taxas próximas de zero por pelo menos 3 anos. O mercado reagiu a isso, né, Lucas? Exatamente, Rê. Ontem foi o que a gente chamou aí de super quarta, né? Tanto decisão de política monetária aqui e lá fora também.
Mas, de fato, a decisão do Fed saiu ontem ao longo do dia, né? Lá, como você mencionou, eles trabalham dentro de uma faixa, né? Então, a faixa definida aí se manteve entre 0 e 0,25. Acho que um ponto interessante da gente colocar aqui é que esse comunicado também, tanto o comunicado sobre a reunião quanto a entrevista coletiva do presidente da instituição, Jeremy Powell, era bastante aguardada, principalmente pelo fato de que essa foi a primeira reunião depois do anúncio na mudança de política de inflação, que foi anunciado algum tempo atrás, né? Uhum. Então, assim, nesse sentido, o Fed afirmou, né, que vai manter uma postura mais acomodatícia até que a inflação fique acima da meta por um tempo, para justamente compensar períodos de preços mais deprimidos também, né? Então, aquela coisa de observar a inflação média e não necessariamente olhar ali ponto a ponto. Os mercados acabaram reagindo justamente tanto a decisão propriamente dita, né, em algum momento ali logo depois da decisão, o mercado até reagiu positivamente. Depois, quando teve a entrevista coletiva do Jeremy Powell, o mercado acabou reagindo um pouquinho, porque ficaram algumas dúvidas ali em termos da comunicação que foi passada, né? Então, por um lado, o Fed deixou claro o seu compromisso de manter os atuais estímulos e usar de todas as munições que eles têm para atingir aquele objetivo máximo, né, de emprego e de estabilidade de preços. Agora, por outro lado, o mercado também aguardava que ficasse um pouco mais claro a disposição ali de manter os juros mais baixos até que a meta de inflação fosse atingida de uma forma mais sustentável. O Fed também o mercado estava esperando ali um pouco mais de sinalizações em possíveis novas medidas, né, de estímulos, e também o Jeremy Powell também acabou comentando aí sobre alguns setores da economia americana que podem demorar um pouco mais de tempo para se recuperar. Então, com tudo isso, o mercado acabou reagindo, né, no final das contas ali, os principais índices lá fora fecharam próxima estabilidade, com um pouquinho de queda ao longo do dia, e agora também pela manhã a gente observa os futuros de Nova York ali também, as bolsas na Europa também reagindo ainda um pouco a esse comunicado e começando o dia aí mais próximo do terreno negativo. Mas vamos observar, né? Acho que a gente tem bastante coisa aí acontecendo, muita notícia acontecendo, né? Não só da parte de política monetária, mas muita coisa ao mesmo tempo, e vamos ver como que os mercados vão reagir aí ao longo do dia e até o fechamento dessa semana amanhã, né? Muito bom, Lucas. Vamos para a nossa conversa de mercado, também com direito à trilha sonora. Gente, a obra está a todo vapor aqui na minha casa. Acho que o nosso Lucas vai ter um trabalho na edição aqui. Fred Tavares, chega mais que a nossa conversa agora é com você, tudo bem? Olá, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Rede, trilha sonora, coisa boa, hein? É o ônus da quarentena, Fred. É aqui um ouvido no podcast e o outro vem martelo, vem furadeira, vem, como fala, serra, tico-tico e por aí vai. São as novas trilhas da nossa vida, né? Eu também trabalhando de casa, de vez em quando tem uma trilha aqui do meu cachorro, que também resolve brigar com os outros da vizinhança. Eu bem sei como é, viu, Rê? Mas doguinhos são super bem-vindos aqui, viu, Fred? Quando o seu cachorro latir, a gente adora. O meu já latiu, do Martim já latiu, os passarinhos vizinhos do Kleber de vez em quando passam por aqui também. Bom, que bom saber. Então daqui a pouco, quem sabe, a Lana participa também. Fred, para começar a nosso papo de mercado de hoje, a nossa conversa de mercado, qual é o contexto da última análise estratégica dos gestores parceiros do FOF que vocês fizeram aí na sua equipe? Vamos lá, Rê. Olha, mês de agosto foi um mês, apesar aqui de Brasil ter sido bem na contramão, fora do Brasil foi um mês muito positivo, tá? Quando a gente dá uma olhada assim na performance geral dos mercados, a gente viu as bolsas dos países desenvolvidos performando super bem, os índices que indicam também como é que é a performance geral da bolsa pelo mundo, né, quando você considera todas as bolsas, também vai muito bem. As bolsas de países emergentes, em média, também foi positivo.
né? Então, pensando em renda variável, foi um mês muito legal, mundo afora, né? E pelo que a gente viu nas conversas com os gestores, o que tem chamado a atenção é que, apesar ainda de um risco de uma nova onda, ou eventualmente a gente ter um novo período aqui de pandemia grave, eles entendem que todos os estímulos que Banco Central, o governo, o mundo afora tem feito, tem sido bastante positivo e tem ajudado as economias para pelo menos elas entrarem no eixo novamente e quem sabe tomar o curso para performar melhor e voltar a um cenário mais positivo no futuro. Então isso animou muitos gestores, animou muito o mercado e aí fez com que as bolsas lá fora fossem muito bem, né? Aqui no Brasil que a coisa foi um pouco diferente, né? Num resumo muito, muito breve, a gente teve aqui um pouco de desconforto com questões fiscais aqui dentro do Brasil, muitas das discussões dos programas assistencialistas, o que é que vai acontecer, algumas das discussões também de cadeiras no governo, né? A permanência do Paulo Guedes como ministro da economia ou não, essas discussões também acabaram incomodando por aqui, e aí isso no geral fez com que os nossos mercados não performassem tão bem aqui dentro. Então quando a gente olha tanto dólar quanto bolsa, juros, tudo aqui acabou indo num caminho contrário do que a gente viu mundo afora. Então curva de juros abriu, o dólar ele bateu 5,49, então o real se desvalorizou 5,50 e a bolsa terminou o mês com queda de 3,44. E aí quando a gente olha assim o ano como um todo, o dólar está com 36%, arredondando aqui, de valorização no ano, né? Tá por hora disparado aqui o melhor investimento. E bolsa está perdendo 14%, o que não é de tudo ruim, tá, Rê? Porque se a gente lembrar, só em março a bolsa havia caído quase 30%, né? Então a gente com menos 14% não é de tudo ruim, não. Então acho que, assim, pelo menos em cenário, o grande resumo é esse: bolsas indo muito bem lá fora, moedas como um todo dos países emergentes, um mix, né? Algumas se desvalorizando como o real, outras ganhando fôlego. Dólar no geral perdendo força no mundo, e quando a gente olha aqui para o cenário local, essas questões mais internas nossas acabou prejudicando, fazendo com que a gente não tivesse desempenho tão bom, não. Fred, tem uma pergunta aqui para você. Desde que a gente começou a falar aí sobre recuperação das economias, recuperação dos mercados na bolsa, a gente fala muito sobre a diferença de setores, né? Existem setores que vão se recuperar mais rápido, outros que vão demorar um pouco mais. Quando vocês, na conversa com os gestores aí nas últimas semanas, tem algum setor que ganhou mais foco? Como é que está a visão de vocês e dos gestores aí? Isso daqui é um ponto bem interessante, né, Lucas? Porque a gente geralmente, quando está falando de bolsa, quando a gente fala de uma maneira muito rápida, é claro, como eu passei aqui, a gente geralmente fala de uma maneira generalista, né? A gente está falando do índice da bolsa, né? Mas naturalmente quando você vai investir em bolsa de valores, você pode escolher as ações, os índices, e isso aqui mostra uma diferença muito grande, né? Teve uma coisa nova que começou a pintar quando a gente falava com os gestores no início desse mês, e foi o seguinte ponto: logo que começou toda essa crise que foi depois do carnaval, uma das maiores preocupações dos gestores de renda variável ou mesmo dos fundos de multimercados era arrumar um jeito de tentar defender o portfólio, né? Então os gestores de renda variável tentaram buscar ações de empresas mais defensivas, porque eles tinham que ter exposição em bolsa de qualquer maneira, então tentaram ações que pudessem ser mais defensivas, que talvez pudessem se prejudicar menos no cenário que a gente estava vivendo, e os de renda variável reduziram bastante as exposições, o de multimercado reduziu bastante as exposições. Aí a gente foi para um negócio que informalmente assim alguns gestores têm chamado de fase 2. E o que era? Era assim, gente, vamos ter que conviver num período de lockdown, um período de pandemia bem complicado, e vamos ter que ver como é que a gente vai sobreviver a isso aqui. Dado esse cenário, a gente vai ter que procurar aquelas empresas que, se é que dá para dizer isso, vão se beneficiar desse cenário ou talvez não vão se prejudicar tanto, né? E aí nessa fase que ficou conhecido como fase 2, foi o momento em que começou a aparecer muito do que eu tinha falado para vocês no programa anterior, que foi
procurar por empresas de tecnologia, empresas de e-commerce, meios de pagamento. Essas empresas deram muito o tom do mercado e esteve presente nas carteiras dos fundos de melhor performance, seja aqui no Brasil ou fora. E aí, Lucas, acho que tem um negócio legal aqui para dividir com vocês, né? A gente está falando de mercado andando para trás, sofrendo um monte, isso e aquilo. Mas uma coisa que às vezes o investidor não sabe, se a gente for olhar na Bolsa Americana hoje, a bolsa que tem melhor performado nesse ano é a Nasdaq, que é uma bolsa que é recheada muito mais por empresas de tecnologia, né, dentro do seu índice. Eles subiram no acumulado do ano 31%. Ele tem sido o índice que tem subido mais e realmente puxado pela parte de tecnologia. E aí, quando a gente olha o setor de tech, aí a gente vê números assim ainda mais fortes. Só no mês agora que acabou, Lucas, de agosto, o setor de tecnologia, a gente tem um índice que a gente acompanha, ele se valorizou, as ações em média se valorizaram 11%. E no ano, só esse setor de tecnologia está com 34%. Né? E aí é interessante esse dado aqui que eu trouxe para dividir com vocês, porque aí a gente resolveu fazer um estudo lá no FOF para tentar identificar o quanto que o setor de tecnologia tem ganhado representatividade, mas não agora, porque a gente está num momento muito pontual, né? Uhum. A gente pegou 5 anos, a gente olhou desde 2015 para cá e a gente tentou separar um pouco a Bolsa Americana para a gente ver quais são as empresas ali de tecnologia, como que elas têm se performado. Então, quando a gente olha esse índice, a gente vê no período uma valorização de 46%. E no mesmo período, Lucas, o S&P se valorizou 21%. Ou seja, quem carregou o S&P foi o setor de tecnologia, né? Isso daí não é uma coisa de agora, já é de muito tempo. Então isso daí foi o que permeou a fase 2. E aí agora, Lucas, está começando a pintar aquilo que alguns deles estão chamando de fase 3. O que seria a fase 3? Seria aquela situação da seguinte maneira: talvez o pior já tenha passado, a gente talvez esteja entrando agora nos eixos para um caminho de retomada, de recuperação, e se isso acontecer, talvez seja o momento agora de pegar todas aquelas ações e setores que ficaram para trás, que penaram muito e que de alguma maneira ficou abandonado porque não era uma boa estratégia manter nas carteiras. Então eles ainda não começaram a investir, alguns deles já, mas numa parcela muito pequena, mas o que está começando a aparecer aqui ou ali é o pessoal falando de shopping, companhia aérea, empresas de vestuário, empresas de entretenimento nos Estados Unidos, empresas de hotel, ou seja, todos aqueles setores que de fato, assim, no primeiro momento de choque de pandemia, de lockdown, foram muito prejudicados. Acho que esse daqui talvez seja um dos grandes destaques assim, de novidade de conversas que a gente começou a ter com eles a partir desse mês. Que interessante, muito legal essa visão, né? Separado em fases, assim, também dá para a gente ter uma ideia melhor, né, do que está acontecendo, né, Rê? Até porque as recuperações dos setores, elas não se dão no mesmo momento, né? Bem como o Fred colocou, não é ao mesmo tempo que recupera serviço, recupera varejo, recupera setor de aviação, indústria, cada um tem o seu momento, né? E Fred, aproveitando que você falou um pouco sobre também a questão internacional, bolsas, S&P, Nasdaq, agosto e setembro têm sido meses de dólar fortalecido, né? E a gente tem percebido isso até mesmo no supermercado aqui no Brasil. Na avaliação dos gestores, e aí levando para investimentos, a moeda vai continuar sendo um bom negócio, o dólar no caso, ou também tem outras moedas sendo foco deles na hora de definir estratégia de atuação? Aqui tem algumas mudanças, né? Alguma coisa que já vinha desde o mês passado, né? Qual que é a visão deles, né? A visão deles é que o dólar passou por um período de fortalecimento muito grande nesses últimos meses, e aí quando a gente olha, por exemplo, num grande resumo, a gente vê o real se desvalorizando muito, a gente viu o peso argentino se desvalorizando demais, a lira turca também indo nessa mesma linha, e não só países em desenvolvimento, mas os desenvolvidos também, como o euro, né? E isso tudo aqui foi bem por causa daquele movimento que a gente costuma escuta muito no mercado, de flight to quality, né? Que é
nada mais, nada menos que no momento de crise e que tem incerteza muito grande, o investidor tira o dinheiro de risco e vai procurar alguma coisa que seja mais segura, né? Esse geralmente é o movimento. E aí no mundo, quando você passa por um cenário de crise forte assim, geralmente aquele porto seguro para muitos dos investidores Estados Unidos, comprar título de dívida americana, e para fazer esse movimento, naturalmente, o dólar se fortalece demais, né? Então, a visão deles talvez tenha se fortalecido demais, talvez seja um momento que daqui para frente o dólar deve perder um pouco desse excesso de valorização frente a outras moedas, mas tem uma diferença aqui que é bem importante de frisar. Não é que eles acreditam que outros países estão se fortalecendo, estão mostrando melhores condições macroeconômicas, melhores alternativas, etc. É que talvez o dólar tenha se fortalecido demais. Esse foi o primeiro ponto. O segundo que justifica isso, que muitos deles têm colocado, são as questões ligadas às eleições, que já estão se aproximando, né? A gente, inclusive, aqui no podcast, vocês fizeram um programa falando sobre isso, super interessante, e isso naturalmente está na mesa aqui de todos os gestores de fundos de investimentos, né? A gente está se aproximando de eleição, e aí tem aquela coisa que já começa a pegar com os dados de intenção de voto. Tem horas que o Trump fica mais forte, outros momentos fica o Biden, e aí o que eles têm falado é o que vai ser o mundo com o Biden, sem o Trump, né? Então o Trump foi um período aqui muito marcado por dólar forte, por que não dizer por um protecionismo norte-americano, né? Então isso fez com que a moeda se valorizasse demais. Com o Biden pode ser que ele tenha uma relação mais amena, um pouco menos conflituosa com outros parceiros comerciais. Isso pode sugerir uma desvalorização do dólar, né? Isso pode ocorrer também. Então, esses são alguns pontos que passam na cabeça dos gestores e eles têm preferido começar a não fazer apostas tão fortes no dólar. Então, no geral, o que a gente tem visto aqui? Pouca gente apostando no dólar. A maior parte dos gestores estão apostando em outras moedas contra o dólar. Então, apostas no euro contra o dólar, uma cesta de países emergentes contra o dólar. Estão achando que realmente essas moedas de outros países vão se valorizar. Esse tem sido o pano de fundo. Quando a gente vê que os posicionamentos, são poucos os gestores que estão se propondo a apostar no dólar contra outras moedas. Tem sido justamente o oposto agora. Uhum. Bom, já que você tocou nesse assunto de eleições, Fred, a gente até conversou no episódio anterior com o Felipe Tâmega sobre qual é a expectativa de volatilidade para os próximos meses, principalmente dado o atual contexto e agregado o fator eleição nos Estados Unidos, e aí a volatilidade dos mercados deve ser grande. Então é um ano que promete isso. E aí, como é que fica o radar dos gestores para ações internacionais e para juros americanos, aproveitando que você já tocou nesse assunto, falando de cenário internacional? Olha, tem algumas coisas que têm trazido preocupação para alguns gestores, né, nessa parte de eleições, né? Uma das coisas curiosas é aquela história de que talvez a gente tenha um prazo para apuração dos votos maior do que em outras ocasiões de eleições nos Estados Unidos. Então, alguns gestores estão mega preocupados com isso. Então, eles estão tentando fazer algumas posições em que eles não fiquem expostos a um cenário de volatilidade muito forte dado as eleições. Então, como é que eles têm feito isso, né? O que alguns deles têm feito? Então, seguindo a linha de tentar, por exemplo, na parte de renda variável, buscar algumas empresas que, olha, qualquer que seja o cenário, Biden ou Trump, eles devem ter um prosseguimento nas suas atividades normalmente, então não deveria ter nenhum tipo de impacto forte se mudar. E aí adivinha quais são as empresas que batem de novo? Tecnologia. Então, eles têm procurado empresas de tech pelo cenário positivo que se desenha e por imaginar que não vai haver grande diferença dependendo do presidente a ser escolhido, né? Outro ponto que eles também colocam é evitar algumas empresas americanas que dependam de produtos de outros países que não os Estados Unidos. Porque dependendo do cenário, você pode ter um cenário de conflito maior ali, de repente você tem que fazer novos desenhos
de avaliação das empresas, o que é que pode ter de impacto de demanda ou encarecimento da produção dos seus produtos. Então, alguns deles decidiram não fazer esse tipo de posicionamento. Não vi muitos gestores mega preocupados, mas alguns poucos que eu vi eles bem tensos com isso, né? Para a parte de juros que você tocou, tem uma seguinte visão, né? A visão deles é que a taxa de juros norte-americana já caiu bastante, de fato isso ocorreu, né? Quando a gente acompanha os dados de juros desde o início da pandemia para agora, de fato as taxas caíram muito, e a visão deles é que de fato agora não tem mais espaço para novos cortes, como aconteceu na reunião ontem do Fed. A ideia deles é que vai ficar baixo por muito tempo, até porque o Fed já está indicando, ele mesmo abertamente já tem falado para todo mundo. Então, alguns deles já estão começando a mostrar uma redução de posicionamento em juros americanos, ou estão tentando trabalhar com aquilo que muitas vezes a gente chama de trabalhar inclinação da curva, né? Que é tentar apostar na alta dos juros curtos e de repente o de juros longos ficar estável, ou o contrário, ou seja, tentar fazer apostas diferentes dependendo desses vencimentos, mas num nível de exposição bem menor do que a gente já viu no passado, tá? Se eu tivesse que resumir aqui pensando em mercado, a grande aposta deles está mais voltado para o mercado de bolsa de valores, seja no Brasil ou no exterior. Legal. Fred, aproveitando que você comentou um pouquinho aí sobre juros americanos e também, né, a gente falou bastante hoje aqui sobre as decisões de política monetária, qual que é a visão de juros para o local aqui? O que os gestores estão vendo? Como é que foram as últimas conversas aí? Olha, para juros aqui no local segue muito parecido com essa visão que a gente tem lá de fora, né? A visão que tem deles aqui é que o Banco Central, de fato, não deve cortar mais juros, que de fato também foi o que ocorreu ontem, né, na decisão do Copom. Eles entendem que essa taxa de juros, até eventualmente, se você fosse buscar algum tipo de fator que pudesse justificar, até daria para cortar. Eles entendem que até poderia ser feito, mas entendem que talvez o excesso de estímulo já foi dado e que agora é um momento do Banco Central esperar mais e ver o que é que vai acontecer. Então eles apostam em manutenção desses juros por um prazo muito longo, e a justificativa mais forte por trás disso daqui são alguns fatores que inclusive você falou aqui no início do nosso programa. Inflação mega comportada, apesar de alguns picos aqui ou ali, mas ele é comportado. A gente tem aquele negócio que é chamado de hiato do produto, né, mega aberto, que basicamente é a capacidade da gente produzir sem gerar pressões de inflação por causa de demanda. Então tem um espaço gigante aqui de voltar a produzir, atender demanda, sem que isso represente aperto de preços. Então eles entendem que deve ficar uma taxa de juros baixas por um bom tempo ainda, né? E aí, por essa razão, o posicionamento deles com inflação nominal é muito baixo, né, que são os juros pré-fixados, muito baixinho, menor do que já tinha no passado, e eles têm tentado trabalhar aqui no Brasil algo em linha com o que eu falei lá no exterior também, que é tentar trabalhar a curva de juros, né? Poxa, eu vou apostar que de repente os juros de curto prazo podem ficar estáveis, mas o de longo em algum momento vai começar a subir, e aí eles vão fazendo apostas de acordo com o que o mercado anda, né? E para questões de inflação, muito menos, né? Aqueles títulos de inflação, as NTN-Bs, Lucas, na virada do ano, a gente tinha um nível de exposição de 4 vezes mais do que a gente vê hoje na mão dos gestores, né? E aí, por quê? Que aí eu acho que é legal aqui para o nosso cliente ter em mente, né? Qual que era a razão disso? A gente vinha num momento de crescimento muito forte, então eles entendiam que a inflação em algum momento iria apertar, e aí esses títulos que pagam uma taxa pré-fixada mais inflação, geralmente quando você tem um período de aumento de inflação, esses títulos se valorizam. Então eles estavam carregando muitas posições nesses títulos. Hoje tem 1/4 do que tinha no passado, e assim é muito menos do que a gente de fato via. Fred, você comentou aqui um pouquinho sobre essa dinâmica que os gestores estão utilizando, né, de observar os juros de curto prazo, de longo prazo.
Como é que funciona isso aí na prática, né? Como é que os gestores conseguem aproveitar essas oportunidades olhando o que a gente chama de curva de juros, né? Como é que funciona isso? Lucas, funciona mais ou menos assim, vou tentar explicar de uma maneira bem, bem simples para que todo mundo consiga acompanhar. Funciona mais ou menos da seguinte maneira. Hoje a gente tem uma taxa de juros 2%. E aí o mercado tenta trabalhar com a expectativa de quanto que será os juros em determinados intervalos de tempo. Então, daqui a 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos e por aí vai. E aí o mercado tenta estimar isso de acordo com algumas premissas. Então, eles analisam dados macroeconômicos, analisam inflação, taxa de desemprego, taxa de juros atual e outros, inclusive, dados de fora do Brasil. E aí eles tentam fazer uma estimativa. Poxa, olha, a taxa de juros, a taxa Selic daqui a 1 ano estará em quanto? Poxa, hoje está 2. Será que daqui a 1 ano já é tempo suficiente do Brasil ter se recuperado e a gente está passando por uma fase de crescimento muito forte? Se sim, poxa, pode ser que a gente esteja começando a ver sinais de inflação. Se essa inflação começou a aparecer, então geralmente o Banco Central aumenta os juros para conter a inflação. Então, poxa, é factível daqui a 1 ano eu imaginar que a taxa de juros vai estar 2? Não, talvez esteja mais. Aí ele vai lá e precifica que não, daqui a 1 ano deve estar 3, por exemplo. Né? Poxa, tá bom, isso para 1 ano. E para daqui 2? Pô, daqui 2 anos, o meu cenário está desenhando que a gente já teve uma baita recuperação e que a gente já está num crescimento super forte, e aí o Banco Central ainda está nesse processo de ir contendo a inflação aos poucos. Então, talvez esteja 3,5%. E por aí vai. E essa curva de juros ela é operada no mercado, essa estimativa de quanto que pode estar a taxa de juros no futuro, em diversos vencimentos. Então tem daqui a 1 ano, daqui 2, daqui 3, daqui 4. E aí as pessoas vão marcando quais são essas expectativas de tempos em tempos. E aí, quando você liga esses pontos, você cria de fato uma curva. E aí é daqui, Lucas, que vem aquela coisa da gente falar do abrir juros e de fechar juros. Então, o que é o abrir juros? O mercado começa a imaginar que no futuro a taxa de juros vai estar mais alta. Então, ela começa a precificar uma abertura. Ou o contrário, não, a gente espera que no futuro essa taxa de juros esteja mais baixa. Daí o nome disso é fechamento. E aí, naturalmente, essas estimativas elas variam muito dependendo do vencimento que você está trabalhando. Então, por exemplo, vamos estimar quanto que vai estar a taxa de juros em janeiro de 2021. É um cenário muito próximo, a gente consegue ter dados e confianças desses dados muito mais firmes para você estimar. Então, geralmente, aqueles vencimentos mais curtos, 1 ano, está muito ligado ao comportamento do Banco Central, o que o Banco Central tem indicado, né? Então, por isso que o pessoal dá muita atenção ao que o presidente do Banco Central falou, algum dado de inflação que acabou de sair. Quando a gente olha aqueles vencimentos mais longos, e aqui mais longos tem 10 anos, e vencimentos até mais altos, mais longos, maiores do que esse, aí a gente já começa a colocar outros componentes. Aí entra endividamento, a questão fiscal, realmente como é que vai estar, o quanto que tem de reservas o país, o quanto que existe de projeto para equilibrar as contas públicas, projetos para que o crescimento do PIB continue sustentável e etc. Então, é bem aquela história, você meio que, entre aspas, consegue meio que adivinhar o que você vai fazer amanhã ou na semana que vem, mas daqui a 1 ano é muito difícil você estimar o que você vai estar fazendo. Funciona da mesma história na curva de juros. Tudo aquilo que é mais próximo, você tem mais segurança de dados, e aí tudo que está saindo agora tem muito mais valor, e tudo aquilo que está mais distante, aqueles vencimentos mais longos, aí tem uma série de fatores que podem contribuir positivo ou negativamente. Legal, Fred, muito bom. Obrigado aí pela explicação e também, né, como que isso se traduz aí no mercado, como que os gestores conseguem também, né, se aproveitar dessas oportunidades justamente na gestão de recursos aí dos fundos, né? Muito legal. Muito legal, gente. E o Fred é super didático e até queria dar uma dica para quem está nos ouvindo. Esse foi o 2º episódio do Conversa de Mercado. A gente está fazendo mensal. Quem não acompanhou o primeiro e quiser pegar toda a ideia desse papo e o trabalho que o FOF faz, a gente vai deixar aqui na descrição desse episódio o número do episódio
que foi a primeira conversa de mercado para vocês pegarem toda a ideia dela e poderem acompanhar melhor as recorrências que a gente vem fazendo por aqui. Fred, obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade e por você ser tão professor ao explicar esse tipo de coisa. Obrigada. Que isso, gente. Olha, só agradecer de novo. É sempre um prazer estar com vocês aqui. Contem sempre com a gente. A ideia é sempre estar trazendo mais informações sobre os gestores que a gente cobre aqui. É sempre muito gostoso ter esse papo com vocês. Contem sempre com a gente. É sempre muito bom. Lucas, obrigada a você pela companhia em mais esse episódio. A gente se encontra no Café com Canelas de amanhã. Opa, encontro marcado, Rê. Amanhã estaremos aqui novamente. E deixa eu contar um bastidor para vocês aqui que estão ouvindo a gente, para ti, Lucas, para ti, Fred. A gente começou com a trilha sonora da obra do meu vizinho nesse episódio. Eu estava na sala, era o local um pouco menos barulhento da minha casa. Durante toda a nossa gravação, eu passei pelo quarto, por outro quarto e agora eu estou dentro do armário de roupas, que é o lugar mais silencioso, isolado acusticamente e possível de gravar nesse momento. Meu Deus, Renata, coitada de você, trabalhando no armário. Esses são truques de repórter, muito usei esse truque e tive que aplicar ele agora para poder fazer o podcast. Muito bom. E assim, dentro do armário, eu encerro esse episódio com vocês, gente. Não percam a live dessa tarde, vai ter um papo muito legal sobre como os estrangeiros têm investido no Brasil. Será que a nossa bolsa é uma boa opção para eles? Vai lá às 5 da tarde nos canais do Personalité que vocês vão ficar sabendo. E até lá, cuidem, se protejam. Se a gente tem um encontro marcado nessa sexta-feira para o nosso Café com Canelas, esperamos vocês lá. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.